falar aqui à vontade, são esses dois fios mesmo, tá? Tá tudo conectado. É que aqui tem uma captação e aqui tem outra agora. Internet e aqui no salão. Modernidade. Tranquilo. Tá. E assim mesmo. Não, tudo certo. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco nesta noite de aprendizado. Sejam todos bem-vindos, encarnados e desencarnados, na casa de oração, na nossa cruzada espírita, que nos ensina, que nos recebe, que nos conforta, que nos auxilia. Que Deus, na sua presença e na sua misericórdia divina em nossas vidas, Jesus Cristo, a todos os espíritos benfeitores, rogamos o auxílio em que nós possamos receber nesta noite os ensinamentos da doutrina espírita. Pai amado, de bondade infinita, estamos aqui novamente em busca de conhecimento e de consolo das suas leis divinas, das suas leis naturais, do seu amor perfeito e da sua justiça. Derrama nessa noite, Pai, sobre todos nós, os bálsamos renovadores de fé e de esperança, para que possamos prosseguir no caminho luminoso do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus amado, queremos te abraçar neste momento, sentindo o seu poder, a sua glória, o seu Evangelho em nossas vidas. Gostaríamos de caminhar a cada dia os seus passos, os passos do Evangelho, da Boa Nova, do cristianismo revivido, através do Consolador prometido, o Espiritismo. Pai de amor, que possamos pouco a pouco entender o propósito das encarnações, deste processo educativo, nos libertando das correntes trevosas, dos pensamentos atrasados, nos livrando do comportamento do homem velho, para através desta reforma regenerativa alçarmos a luz, a sua luz bendita, a sua luz de amor, a sua luz de paz, que possamos compreender a importância do perdão, livrando-nos do orgulho e do egoísmo, para que possamos brilhar, ao invés de brigar, ao invés de odiar, que dê lugar ao amor, que dê lugar a caridade revivida, olhar a vida com bons olhos, com a gratidão daquilo que o Senhor nos oferta, Pai, daquilo que o Senhor nos empresta, bons olhos para a vida, mansuetude no coração, benevolência para com o próximo. Pai querido, nos dê força para amar o nosso próximo, nos dê força para amarmos os nossos inimigos e nos desprendermos dos processos expiatórios que arrastamos de outras vidas. Que possamos sentir o seu amor na noite de hoje, as energias salutares da casa de oração, e que nosso irmão José, que veio de Rio Preto, receba todos os eflúvios necessários ao seu equilíbrio, e o seu anjo lhe intua nas palavras, no seu brilhantismo e no seu ensinamento da doutrina espírita.
que haja muita paz na noite de hoje e que a gente leve lá para fora toda essa compreensão e a calma de que Deus faz tudo no seu tempo e que nós talvez somos os mais apressados. Que esta noite possa ser de luz em nossas vidas, um recomeço, um início da nova etapa, a etapa do Evangelho, do Espiritismo em nossa vida, na crença na vida futura e no amor infinito do Pai. Em nome de Deus e Jesus, iniciamos a primeira parte com o nosso irmão querido José. Que assim seja. Boa noite a todos. É uma alegria enorme poder estar aqui nessa casa de oração novamente. Já fazia um tempo que eu não vinha. E todos nós, sobreviventes desse período tão difícil, né? Mas que estamos aqui. Então vamos iniciar com um agradecimento especial a Jesus. Eu gosto de lembrar isso porque nós, religiosos, temos um hábito muito comum e devemos continuar tendo, de estar sempre agradecendo ao Pai pelas oportunidades que Ele nos dá. Mas as possibilidades para aproveitar as oportunidades é Jesus que coordena. Nada nesse planeta, absolutamente nada, acontece sem a assistência de Jesus, sem a sua infinita bondade, a sua coordenação através dos benfeitores amigos que estão sempre conosco, né? E que em reunião nessa casa com certeza estarão nos assistindo. Nós vamos aproveitar a oportunidade dessa noite para estarmos refletindo um pouco sobre uma questão que agora, durante essa pandemia, nos fez repensar. Então nós vamos aproveitar para trazer esse tema, que é sobre a questão da transição planetária. Muito conhecida, muito divulgada, falada, existe uma literatura extensa e que não é de hoje sobre essa questão. Nós vamos fazer uma análise, uma breve análise dos dois parâmetros, dos dois tópicos que mais influenciam nessa questão da transição planetária. Uma que é do ponto de vista físico, do próprio orbe, do próprio planeta, e outro do ponto de vista da influência que o homem tem para que isso possa ser modificado, para o bem ou para o mal. Mas vamos, para que a gente possa ir se alinhando, primeira coisa, para a gente saber não, para a gente lembrar, é o que seria, o que quer dizer a palavra transição, a palavra transição. A palavra transição é apenas um período em que se está transitando, simples assim. Ou seja, primeira coisa, só existe transição quando há um movimento, em qualquer situação. Nós estivemos hoje em transição antes de atingirmos esse ponto final da jornada de chegarmos até aqui. Eu, por exemplo, estou num processo de transição capilar, é bonito, não é? Eu estou ficando careca. Mas o importante é que essas transições, sejam elas quais forem que existem na vida da gente, elas não acontecem de uma hora para outra. Ah, eu durmo hoje com aquele bela cabeleira e acordo careca. Não. Então, a primeira coisa que nós temos que entender, a transição planetária também, como muitas vezes a gente chegou a pensar, principalmente antes do conhecimento da doutrina espírita, a gente imaginar que isso vai acontecer um dia. Existem registros, até bem antigos, de datas em que iria acontecer o chamado final do mundo. O que é o final do mundo? Que era a mudança desse mundo, né? Que até então se achava que o planeta Terra era o mundo, né? O mundo chamado. Então, que ia haver a mudança e tal. E depois a gente fica pensando, bom, então vai chegar um dia em que vai haver a mudança, o planeta Terra será um outro planeta. Vai mudar o período? Vai. Mas isso já está acontecendo há muito tempo. Então, a gente vai ter que voltar um pouquinho assim, já há quase 2000 anos, que isso está relatado no Evangelho de João, mas Kardec lembra disso na última obra da doutrina espírita, no último capítulo da última obra, que é na Gênese de Kardec, o 18º capítulo, Sinal dos Tempos.
E lá ele está dizendo o seguinte, né? Está escrito lá que os tempos anunciados por Deus estão chegados, onde nos avisam de todas as partes, e grandes acontecimentos se realizarão. Tudo isso para auxiliar a humanidade na sua regeneração. E depois, no segundo versículo, ele vai nos lembrar que essa transição vai acontecer de duas maneiras. Vai acontecer pelas próprias características e influências naturais do orbe e também pela atuação, pelo comportamento de todos os seres que o habitam. Então vamos lá. O que eles estão querendo nos lembrar? Veja bem, isso já há quase 2000 anos, está lá no Evangelho, nos Evangelhos, e principalmente João fala muito disso. Está querendo nos lembrar que a questão da transição já acontece há muito tempo. Então, voltando um pouco atrás no tempo para ver isso, há quanto tempo existe esse orbe, esse planeta? A gente vai ter que voltar um pouquinho mais. A ciência tem hoje registrado, a gente sabe, né, que a existência do universo é por volta de 13 bilhões e 70 milhões de 13 bilhões e 700 milhões de anos, 13,7 bilhões de anos. E que depois da existência desse universo surgiram as nebulosas ou galáxias, que são aquelas formações que são específicas, como se fossem casulos que existem nesse universo imenso, e que há 13 bilhões de anos, um deles que surgiu, chamado de Via Láctea, ou a nebulosa de Via Láctea, que surgiu há 13 bilhões de anos, ela, depois de muito tempo, começou a se constituir, a formar como ela é hoje, mais ou menos conhecida, já uma grande parte pela ciência. E nesse processo, somente há 4 bilhões e 600 milhões de anos, ou seja, há quase 8 bilhões depois da formação disso, é que surgiu o Sol. E depois foram mais 40 bilhões de anos para que surgisse o sistema solar, que começasse a surgir os planetas dentro. Então, recordando, tem uma nebulosa, que é a galáxia, e que existem mais de 100 bilhões de galáxias no universo. E cada uma dessas 100 bilhões de galáxias tem mais de 200 bilhões de elementos, entre estrelas, cometas e outros astros que existem, né, dentro dessa nebulosa. Então a coisa vai longe. Isso tudo para a gente começar a entender a dinâmica desse acontecimento, desse orbe. Bom, então 4 bilhões e 600 milhões de anos surgiu o Sol. E depois 4 bilhões e 570 milhões de anos é que surgiu os primeiros planetas. E aí depois de mais 30 bilhões de anos, há 4 bilhões 540 milhões de anos é que surgiu o planeta Terra. Bom, e depois a gente vai pular um bom tempo para acelerar um pouco. Uma vez constituído isso, só há mais ou menos 800 bilhões de anos que surgiram os primeiros seres vivos, o primeiro sinal de vida nesse orbe, que foi por volta de 3 bilhões e 600 milhões de anos que surgiu as primeiras formas de vida. Então, a gente vai vendo o quão grande é esse universo, para a gente entender o tamanho, a pequenez que é esse simples planeta Terra, onde nós estamos aqui, atualmente já com quase 8 bilhões de encarnados, né? Porque nós temos informações que tem mais 3 tantos de desencarnados que vivem na influência da atmosfera
do magnetismo desse órgão. Bom, vamos seguir aí. Aí, depois disso, nós estamos falando de bilhões, nós vamos entrar em milhões. Apenas há 70 milhões, olha, já como mudamos um bom tanto, é que surgiram os primatas. E depois disso, apenas há 1,5 milhão de anos que surgiram os chamados hominídeos, que já têm alguma aparência assim. E depois disso, há 200 mil anos é que surgiram os sapiens, que já eram sapiens de sapiência, de inteligência, que já eram uns animais, já com uma capacidade de raciocínio maior do que os outros. E seguindo nesse processo de transição, de trânsito da evolução desses seres vivos em diversas espécies, essa espécie dos sapiens, ela foi evoluindo durante esses períodos de transição da espécie, e há 12 mil anos ela atingiu um outro patamar chamado de sapiens sapiens, ou seja, o suprassumo da espécie. Bom, aí nós vamos pular um pouquinho e depois retornamos nessa parte quando nós formos falar da influência desse ser. Bom, voltando à questão do planeta. Do ponto de vista da sua transição, desse seu movimento, dessa sua mudança, o que é que altera? Porque tudo está em movimento no universo, tudo é energia. Então a gente vai verificar que o planeta, todos os planetas, mas o planeta Terra, por exemplo, ele tem diversos movimentos que vão alterar a sua condição de órbita. Ele não é estático, vai mudando sua posição, mudando toda a sua constituição. 2 movimentos naturais, como nos lembram lá, eles são os mais importantes do ponto de vista dessa mudança. Um é o que se chama de rotação, que é o período em que o planeta demora para dar uma volta no seu próprio eixo, ou seja, ele dá uma volta completa em torno de si mesmo, que dura 24 horas. Esse é o movimento de rotação. E isso altera a sua posição, porque ele está nesse movimento constante, dando essa volta, ele muda tudo, ele se expõe perante todos os outros planetas, perante os astros, e todo o seu centro gravitacional vai ter que acompanhar isso e vai alterando o seu núcleo e tal, e é por isso que existe a vida, a temperatura e outras coisas que vão ter consequência disso. E o outro movimento importante é que enquanto ele faz isso, e ele faz isso há quanto tempo? Ele faz isso há 4 bilhões 540 milhões de anos que existe, que surgiu esse órgão. Então, a transição do planeta Terra já acontece desde esse período, do ponto de vista mecânico, do ponto de vista material, que é natural. Mas só que nesse período em que ele vai fazendo isso, ele não fica estático, girando nesse mesmo lugar, ele também está em movimento. E esse orbe, o planeta Terra, ele é atraído e está preso ao centro gravitacional do astro maior que existe dentro dessa nebulosa, dessa galáxia, que é o Sol. Então ele é atraído pelo Sol, como ele está em movimento, ele também vai girar em torno do Sol. Então, enquanto a cada dia, cada 24 horas ele dá uma volta em torno de si, ele vai fazendo esse movimento, e ele gasta aproximadamente 365 dias para dar uma volta completa em torno do Sol. Mas nunca ele volta no mesmo lugar, porque a cada movimento desse ele vai modificando. E nesse movimento ele vai alterando toda a sua posição. E também os movimentos naturais que são provocados por esses movimentos, esses 2 principais, e pela influência de todos os outros seres que estão aí dentro. Então, que vai ser provocado esses grandes movimentos que nós conhecemos, que nós não temos acesso, nós não temos aí como deter, que é, por exemplo, os grandes assentamentos das chamadas placas tectônicas, que provocam tsunamis, provocam terremotos, maremotos e temperaturas com degelos, ou então com alta temperatura, né, que acabam acontecendo, que está acontecendo atualmente, né,
desse degelo que está acontecendo, e outras épocas que aconteceram um resfriamento muito grande. Então, são os movimentos básicos que acontecem, que alteram. Então, hoje a ciência já tem estudo de que o planeta Terra, ele está num movimento constante, e essa transformação realmente está provocando nele mudanças, que ele está se descaracterizando como aquele inicialmente constituído. Bom, nós dentro da doutrina espírita, nós, quando adentramos nos estudos, a gente vê, fica sabendo que isso tudo tem uma razão de ser. Porque ele não é estático, o que ele está mudando? Porque a transição dos planetas vai acontecendo em todo o orbe, mas ele vai acontecendo de uma maneira lenta e contínua, e que ela vai se transformando para quê? Para se preparar para o novo período, assim como já aconteceu com o próprio planeta Terra, quando ele teve que fazer uma transição planetária do período das trevas, de escuridão, para o período de provas e expiações, que é esse período que nós estamos, que achamos que é um sufoco danado, e que agora ele está na reta final da sua acomodação para poder vibrar, para poder entrar num outro período de transição, próprio planeta, para a outra faixa de vibração, que é a próxima, nós sabemos, que é a de regeneração. E depois ainda tem que entrar em outro período, que não sabemos quanto tempo isso vai demorar, para poder atingir o quarto período, que é o chamado mundo feliz. Para depois outro processo desse, e esse orbe será um dia um planeta de luz, um planeta em que já terá somente habitantes bem depurados, só terá seres que habitam esse planeta já numa condição bem superior do que todos esses outros estágios anteriores. Nós estamos no segundo período. Bom, agora vamos verificar desse outro lado o que é que acontece, como que isso interfere na transição desse planeta. Os seres que aqui habitam com inúmeras espécies e com diversos tipos de comportamento. Vamos nos ater a uma, essa espécie dos sapiens, que ela teve uma evolução tão grande, como nós dissemos, há 12 mil anos, ela chegou a atingir esse patamar de sapiens sapiens. Por quê? Porque nesse período ele já tinha conseguido eliminar todas as outras subespécies dessa raça de sapiens. Só ficou o sapiens sapiens, que somos nós. Então, é uma coisa interessante. Talvez muitos já saibam disso até com mais profundidade. Mas nós somos a única espécie dentre as mais de 10 milhões de espécies que existem dentro desse planeta que não temos subespécie. Nós não temos raça, porque raça é o nome que se dá à divisão das espécies. Todas as espécies têm a subespécie, você pode dizer que tem as raças. Por exemplo, a espécie dos símios, que tem diversas subespécies chamadas raças. A raça do chimpanzé, a raça do bonobo, a raça do orangotango, do gorila e por aí afora. E a raça humana é a única que não tem subespécie. Por quê? Porque o sapiens, ele eliminou todos os outros sapiens, por isso que ele ficou sapiens sapiens. Então, quando existiu antes disso, há 20, 30, 40, 50 mil anos atrás, tinham os remanescentes desses hominídeos, os neandertais, os homens da caverna e muitos outros que eram raças dos sapiens, chamadas raças humanas. Mas hoje nós não temos. É um erro quando dizem a raça negra, a raça não sei o que lá. Isso é uma terminologia social, filosófica, que a própria ciência já deixou de utilizar. Não existe. Nós somos o único. E aí, nesse processo de evolução, de transição em inúmeras áreas, esse sapiens
progrediu demais. E é a espécie realmente mais inteligente. E aí tem um outro detalhe importantíssimo. Tudo isso que eu estou falando, não saímos do assunto. Isso tudo influencia na transição do planeta. Por isso que o planeta Terra está com uma dificuldade de concluir essa etapa. Porque esses habitantes, todos eles, e esse que é o mais inteligente, que é o dotado da a única espécie que é dotada de um tipo de inteligência, dentre todas as mais de 10 milhões, nenhuma tem consciência. Nós somos a única espécie que pensamos, sabemos que pensamos. Os outros não sabem que pensam, porque muitos até pensam, mas eles não têm consciência. Quem quiser aprofundar, se não lembrar, no Livro dos Espíritos, questão 71, a pergunta que Kardec faz é essa: se basta ser vivo para ser inteligente? E a resposta dos Espíritos: não, vejam que as plantas vivem, mas elas não pensam. E nos completam dizendo os Espíritos: são duas coisas bem distintas. Um corpo pode viver sem uma inteligência, mas o espírito necessita se associar a essa matéria para poder se intelectualizar. Interessante, né? Para o espírito poder progredir, se intelectualizar, ele precisa ter esse corpo. Por quê? Porque é o único que tem o computador para o espírito poder processar. Os processadores que nós temos dentro da nossa mente humana, só os sapiens têm, que são 3 básicos. Já ouviram falar do QI, todo mundo conhece, é o mais famoso. Depois tem o QE, que é o quociente emocional, já muito trabalhado durante a pandemia. Ele teve uma elevação muito boa, porque foi necessário. Quem não tinha uma boa evolução emocional, não tinha um equilíbrio emocional, pirou, espanou, não conseguiu aguentar a barra. E depois nós temos a outra área de processamento no nosso cérebro, que só nós temos, que é a inteligência espiritual. Já ouviram falar no QS? QS é a inteligência espiritual. Só nós temos um centro de processamento dentro do nosso cérebro específico para trabalhar, para operar com todas as informações que existem do ponto de vista espiritual, da alma, da consciência. Somos nós os únicos que temos. Kardec trabalha muito isso, principalmente no início do Livro dos Espíritos, quando ele está explicando essa questão de alma, a questão de espírito, né? Questão 23, questão 134, ele vai estar falando sobre alma e espírito, que é isso que nós trabalhamos. Voltando lá, nesse processo, esse Sapiens Sapiens também está provocando uma outra coisa impressionante, mas que também altera isso. Já ouviram falar nas extinções em massa das espécies, quando a espécie chega a ser extinta, não existe mais. Então nós temos registrados nos últimos 50 milhões de anos, a ciência tem hoje registrado 5 espécies que não existem mais, foram dizimadas. A mais conhecida é a dos dinossauros, por exemplo. Mas todas essas 5 espécies, elas foram dizimadas, elas não existem mais, foram extintas por efeitos da natureza. No caso dos dinossauros foi por causa da queda de um grande meteoro ali na região do México, né? E que acabou com o sol, ficou muito tempo sem ter fotossíntese, e eles eram vegetarianos e acabou com tudo, perfeito? Só que agora nós estamos num processo da 6ª extinção de espécie, a 6ª extinção, que já está acontecendo, já num processo, não é total, mas já num processo quase irreversível. E esta é a primeira extinção de espécie que não é provocado pela natureza, é provocado pela própria espécie. Já sabe de que espécie nós estamos falando. Ela é tão violenta que ela destruiu todos os concorrentes que existiam e agora ela está se autodestruindo com esses comportamentos que todos conhecem, não precisamos falar. É tão inteligente essa espécie que ele faz uma coisa absurda. É a única espécie que suja a água que bebe. Mas ele é muito inteligente e ele cria máquinas que limpam a água para poder beber, porque ninguém pode beber água suja. Ele é a única espécie que polui o ar, que é vital, sabe que é vital para viver, para a vida. Sem ar não se vive nesse planeta. E ele polui o ar, mas depois é muito inteligente e ele constrói
equipamentos que possam purificar o ar, porque ninguém vive se não tiver um ar saudável, de qualidade. Então é uma coisa, né, muito difícil da gente entender, mas essa é a verdade. Ele é a espécie que ainda deixa o outro da sua espécie morrer por falta de alimento, sendo que as outras espécies que não têm essa inteligência, que não sabem o que pensam, não têm aquilo que se chama de consciência, não produz pensamentos, nós somos os únicos que produzimos. Vocês sabem quantos comportamentos nós produzimos por dia? Em média, nós produzimos em média 50 mil pensamentos. E isso é uma média, porque existem uns malucos que produzem 80, 90 mil. Mas é a única parte, é a única coisa do nosso corpo que nós não desligamos nunca. E por quê? Nós espíritas sabemos. Porque o pensamento não é do corpo. O pensamento, ele é do espírito. O pensamento, ele é produzido, aqui, desenvolvido, aquilo que se chama de ideia, que é o processo final do pensamento. E que vai gerar o que? Os comportamentos. Então, por que uma espécie dessa, com tamanho conhecimento, ainda nos dias de hoje, ele evoluiu tanto com as armas, mas ele continua destruindo da própria espécie. Em busca de quê? Em busca do ter. Ele não consegue valorizar o ser. Então, como é que pode? Imagina dentro de qualquer sociedade. Como é que pode alguém ser tão orgulhoso, tão egoísta, que só pensar no usufruto dele e nos demais? A gente fica abismado, porque nós temos consciência de que tem pessoas morrendo por falta de alimento. E nós, como religiosos, muitas vezes achamos que não estamos colaborando com eles. Mas é só a gente fazer uma reflexão, uma pergunta. Se algum dia algum de vocês se pegarem jogando uma comida no lixo, seja ela qual for, um pedaço de pão, qualquer comida, pode fazer uma análise, parar, fazer uma reflexão, tem alguma coisa errada. Porque esse alimento está sendo jogado fora, ele está fazendo falta para alguém. Simples assim. Se tem alguém com falta, é porque para alguém está sobrando. Se tem alguém faltando agasalho, é porque está sobrando para alguém. A distribuição não é perfeita. Mas isso não tem nada a ver com outros pensamentos ideológicos. É uma realidade que acontece com esse habitante desse planeta. Bom, então, isso tudo provoca esses comportamentos que nós estamos vendo, como, por exemplo, veja um planeta que nos foi deixado dessa maneira, um planeta que teve aqui dentro, por muitos e muitos séculos, uma condição de vida muito boa do ponto de vista do ser, sem grandes preocupações, sem grandes cobranças. Vejam, por exemplo, que só na contagem da era cristã, o planeta Terra demorou 1.800 anos para atingir o primeiro bi de seres encarnados. Quando Kardec lançou o Livro dos Espíritos, apenas 164 anos atrás, 165, né? Agora, tinha 1.200 e poucos milhões, metade do século XIX, nós tínhamos 1 bilhão e meio de habitantes no planeta Terra. Em menos de 200 anos, em menos de 2 séculos, nós já estamos quase atingindo os 10 bilhões, que pela ciência já está previsto daqui a 28 anos, no ano de 2050, o planeta Terra terá 10 bilhões de encarnados. Como é que nós vamos viver desse jeito? Como é que vão viver os nossos filhos, os nossos netos? Então, realmente, é o fim do mundo. Bom, isso posto, a gente vai entender o que nos disse lá. Acrescentado o que nos disseram lá nesse 18º capítulo da Gênesis, que ele acontece dessas duas maneiras.
E a gente vai entender também, já colocado pelo mesmo evangelista João, no seu 14º capítulo, versículos 1, 2, 3, 4, que Kardec vem nos lembrar também na obra, aí no Evangelho segundo o Espiritismo, no 3º capítulo, ele vem lembrar, quando Jesus disse sobre isso, né, que está escrito lá, segundo relatado por João, Jesus diz o seguinte: que vosso coração não se turbe. Existem muitas moradas na casa do meu Pai. Credes em Deus e também em mim, pois se assim não fosse, eu já vos teria dito. Eu vim para acolhê-los. Irei para arrumar o lugar. E quando este lugar estiver arrumado, eu retornarei e os resgatarei, para que onde eu estiver, vós também estejais. Isso tudo está lá, nesse aí. E já no segundo tópico, no segundo versículo, Kardec coloca ali a explicação. A casa do Pai é o universo, esse que nós estávamos falando, com mais de 100 bilhões de galáxias, que a ciência hoje tem conhecimento, mas isso é infinito, não se sabe onde vai parar a quantidade. Então ele diz: os orbes que existem na casa do Pai, eles são construídos, são constituídos para atender os diferentes níveis de espíritos, ou seja, de acordo com a evolução de cada um, ele está abrigado num desses orbes, simples assim. Então, isso nos chama a essa reflexão, para a gente ir finalizando, dessas duas vertentes, dessas duas linhas de influência na transição planetária, a responsabilidade que nós temos, portadores que somos, dessa capacidade de processamento, de trabalhar com as informações, de termos consciência. Se nós não mudarmos esse comportamento, nós vamos ter uma dificuldade muito grande para permanecer aqui e não retornaremos neste planeta na próxima oportunidade, que nós sabemos que a vida continua, somos espíritos, somos eternos, mas que para poder vibrar, para poder viver, para poder reencarnar num planeta de regeneração, que já é um pouco melhor do que esse, claro, quem assistiu o Nosso Lar vai entender, que o nosso lar ainda não é um planeta puro, não é um planeta de luz total. Veja que ali as pessoas ainda têm toda uma hierarquia, tem residência, tem roupa, tem uma série de organizações que nós ainda temos aqui. Então é um passo só. Mas vocês que assistiram, viram lá alguma fumacinha de churrasco? Lá até tem animais, tem aves, mas lá não tem boi para fazer churrasco, lá não tem fábrica de cerveja. Então, enquanto nós não conseguirmos evoluir mesmo aqui ainda, enquanto nós estivermos presos a apegos que muitos de nós ainda temos, coisas bobas, se nós ainda estamos nos irritando quando uma criança entra correndo no ambiente, quando alguém encosta no meu carro, se eu ainda estou preocupado quando alguém estaciona o carro embaixo da minha árvore, se eu ainda estou preocupado que alguém faz um barulho próximo da minha casa, se eu ainda estou preocupado porque alguém não respeita a minha autoridade, é complicado, porque para viver, e todos nós estamos a caminho da luz, isso é uma garantia de Deus, não tem como fugir, é uma condição sem alternativa, todos nós. Quando? É outra história. Então, nós precisamos entender, o chamado fim do mundo está acontecendo. E essas depurações que existem aí, está colocado em diversas partes das obras espíritas, que quando uma civilização, quando um grupo não consegue atingir aquele estágio que precisa existir, é a lei do progresso. Quando não consegue, Deus dá uma reacomodação, que é esse expurgo que está havendo. Porque esses desencarnem em massa, meu Deus, nunca se morreu tanta gente desse jeito, e várias
pandemias, várias epidemias, várias outras ias que foram um monte de gente. Como diz o Rolando Boldrin, foram antes do combinado. Será que foi antes do combinado mesmo? Você está estorvando, está atrapalhando. Então, resumindo, o planeta Terra ele está como um grande navio, um avião que chega, ou um trem, um ônibus. Quando ele chega no final da viagem dele, o que se faz naquilo lá? Desce todos aqueles passageiros, o que se faz? Uma limpeza geral. Para quê? Para receber os novos passageiros. É o que está acontecendo no planeta Terra, simples assim. Então tem muitos, que não vão poder nem ficar nesse, porque esse aqui não vai ser mais de provas e expiações, vai ter que aguardar uma outra oportunidade num outro planeta que foi promovido das trevas para esse segundo período, para poder de novo tentar fazer a lição. E muitos já estão conseguindo aqui, porque aqui já está vibrando, já tem faixas vibratórias, porque o planeta já adentrou nessa faixa. Como nós dissemos, não tem uma linha que hoje ele é prova de expiações e amanhã ele será regeneração. Já existe essa faixa intermediária. Então nós já temos aqui dentro muitos espíritos que já estão vivendo esse período. E a ciência tem já a identificação desses espíritos. Logo após a Segunda Guerra Mundial, que foi um outro desencarne tremendo em termos de percentuais, foi coisa maluca. Mais de 30 e poucos % da população do planeta foi dizimada. Começaram a vir para cá espíritos mais puros. Já deixou de reencarnar aqui espíritos tão brutos. E esses espíritos que estão hoje aqui já dentro da sociedade, 40, 50, 60 anos, mas eles ainda são um número muito pequeno, mas já são espíritos nessa faixa de idade que vocês observam, já não fazem um monte de coisas que era normal naquela época, todos aqueles espíritos que estavam há 50 anos atrás, com a matança de animais, a destruição da natureza. E isso veio depurando de uma tal maneira, retirando do planeta esses espíritos que estavam atrapalhando os piores, claro que não todos, e já foram vindo só espíritos numa condição melhor. Isso veio adaptando. E nos últimos anos isso se acelerou de uma maneira que a ciência conseguiu identificar, e vocês já ouviram falar das crianças índigos, das cristais, e ultimamente estão falando que já é uma apuração, uma depuração desses dois, já é índigo cristal. O que quer dizer? Essas crianças que todos conhecem. Meu Deus, pega uma criança que eu posso acompanhar, eu tenho filho de 40 e poucos anos e tenho neto de 12 e neto de 2. Olha a diferença de um neto de 12 anos para um neto de 2, já houve uma diferença tremenda. Essas crianças que estão vindo hoje, primeiro, na minha época, tinha criança feia mesmo, dava dó. Criança boba. Criança tinha vergonha de tudo. Estava morrendo de sede, chegava na casa dos outros, você quer tomar uma água, um suco? Não, não quero, morria de fome, de vergonha. E esses espíritos novos têm vergonha. Esse departamento da vergonha lá, no nosso lar, isso já foi extinto. O departamento da vergonha, o departamento do respeito, até o departamento do trabalho eles estão eliminando lá, aquele trabalho como nós conhecemos na nossa época. Então, houve uma mudança muito grande. E esses espíritos são esses que nós estamos falando, que a gente vê todo dia. Vocês observaram quando vocês vêem na televisão aí, aqui em Olímpia eu sei que não acontece, mas vocês vêem lá em São José do Rio Preto, lá em Guapiaçu, sai na televisão que pegaram lá as pessoas caçando os animais, um monte de gaiola dentro do carro, e a polícia florestal pegou, prendeu e tal. Vocês não vê jovem lá, vocês só vê velho, 50 para cima. Os jovens não saem para caçar. Ou aqui em Olímpia tem algum jovem que sai para caçar? Já viram algum moleque aí com estilingue no pescoço e uns 4 passarinhos pendurados aqui para mostrar para os outros que ele matou mais do que os outros? Evoluiu. Então não está vindo mais aqueles espíritos que faziam isso não. Esses espíritos de agora, eles não quebram mais árvores, eles não matam passarinho. Uma boa parte já vem até nem come mais carne de animal nenhum. Tem repugnância para aquilo porque já é espírito mais evoluído. Manuel Filomeno de Miranda tem uma obra passada por Divaldo, dentre várias, que aliás ele tem uma que é sobre a transição planetária. Ele vai falar um negócio interessante,
sobre quando teve aquele grande maremoto, aquele tsunami que teve lá na Indonésia. E esse livro é daquilo. Mas depois ele tem uma outra, chamada O Despertar da Nova Era, em que ele vai falar sobre essa questão, que os espíritos que estão vindo são tão depurados, tão puros, que não dá para eles reencarnarem direto. Então, durante o desprendimento, quem quiser adentrar, a questão 410 do Livro dos Espíritos vai falar sobre isso, o que acontece quando a gente dorme, que a gente acha que apagou, não apagou não. Então, Manuel Filomeno de Miranda está falando nessa obra que esses espíritos precisam vir numa colônia que tem no meio do caminho, vamos dizer assim, e que em desprendimento pegam os casais que vão recebê-los aqui, levam para essa colônia, para ir fazendo uma adaptação com esses espíritos que vêm ali. Eles não podem vir direto para cá, eles não têm condições de suportar isso aqui. Interessante isso, né? Então, observe, o que a gente quer trazer para hoje é a seguinte reflexão. Vamos sair daqui com esse pensamento. Como que está sendo a minha parte no processo de transição? Porque a transição do planeta é o resultado da transição de cada ser. Se eu não conseguir fazer aquilo que a filosofia lançou para nós, através de Sócrates, Platão, 400 e poucos anos antes de Cristo, conheça-te a ti mesmo, e que as religiões incorporaram como reforma íntima. Se nós não conseguirmos fazer isso, que é uma mudança interior, nós não vamos conseguir melhorar. O amar ao próximo, como Jesus pregou, é querer bem ao próximo, mas a gente pensa que o próximo é aquele que está do lado. A gente entende que amar é aquele que dorme junto com a gente, no máximo o pai, a mãe, o filho, que amar o próximo é esse é o próximo. Não, quando Jesus falou é do outro amor, que é o amor incondicional, o amor universal, o amor que brota da alma. Quando eu conseguir isso, e mais, os tantos bilhões que tem de encarnados e desencarnados, que melhorarem esse sistema vibratório para que o planeta Terra possa vibrar melhor, aí sim estará completo o período de regeneração. E aí sim, esses que não se adaptarem não vão poder, vão ser mesmo retirados daqui e estão sendo. Agora, também não vamos nos empolgar, né? Pensar assim, bom, já que eu fiquei, já que eu sobrevivi, né? Meu caso, por exemplo, foi fazer mais uma pesquisa mais profunda, falei, mas eu devo estar com algum crédito, né? Poxa vida, se passou por tudo isso e eu fiquei, então eu estou bem na fita, né? Mas aí eu fiquei sabendo que não, o meu caso é diferente. Eu só fiquei porque a minha dívida é tão grande que eu não consegui ainda nem chegar num ponto de negociar a dívida, então eu tenho que ficar. Então é diferente, porque às vezes a gente pensa, se eu fiquei porque eu estou bom. Não, de repente é porque você está devendo, né? Como é o meu caso. Bom, então, para a gente finalizar isso, a gente vai lembrar também, eu creio aí, vocês analisem, que isso vai acabar fechando, sem fugir do ensinamento da doutrina, com uma questão do Livro dos Espíritos, que é a última questão de número 1019, em que Kardec vai perguntar para os Espíritos se haverá um dia a implantação do reino do bem na Terra. E qual é a resposta dos Espíritos? Está lá. Só haverá o bem aqui na Terra quando aqui só habitarem a maioria de bons espíritos, que aqui estando atrairão os demais espíritos, que com a mudança, com a prática do amor e da caridade, extirparão os dois maiores males que atrasam a evolução da humanidade, que é o egoísmo e o orgulho. Muita paz a todos e que tenhamos sempre essa bendita oportunidade de estarmos numa casa de oração como essa, num banquete de luz como esse. Muita paz a todos, muito obrigado. Desligado. Que isso? Está desligado. Ah, tá. Muito obrigado, José. Excelente explanação, colocando um pouquinho da Gênesis para nós, né? Não estou te emendando não, tá? Que eu vou falar agora. Quem aqui
lembra do colégio, quando o colégio, vamos supor, um colégio 8ª série, com muitos alunos e diferentes capacidades intelectuais dos alunos. O que o colégio fazia? O colégio fazia assim: 8ª série A, 8ª série B, 8ª série C, né, José? Não era assim? 8ª série D. Então o colégio chama terra. Está cheio de salas. E o que o José acabou de dizer é o seguinte: vai chegar uma hora que o colégio vai falar, só vai ter a classe A, B e C. Não vai ter mais a D, nem a E, nem a F. Então é tempo de reformar-se, é tempo de melhorar, como disse nosso irmão. Muito obrigado. Vamos cuidar do nosso colégio chamado Terra e de nós uns dos outros como irmãos. E falando em ajudar, a Cruzada Espírita vai domingo agora distribuir as cestas de alimentos e estamos precisando de arroz, de feijão, de macarrão e de óleo. Quem puder colaborar, a gente faz as triagens, procura dar para as pessoas e para as famílias que realmente precisam. É muito difícil, a gente às vezes tem que cortar algumas famílias porque os alimentos não são suficientes. Graças a Deus, Olímpia não tem uma miséria extrema, de fome extrema não tem, mas tem muita gente necessitada que precisa da ajuda. Então aqui, nosso irmão trouxe a teoria, a prática e a caridade lá fora. Cruzada não pede dízimo, não ganha a verba do governo, tudo é a solidariedade que a gente aprende de ajudar. Então quem puder doar alimentos, pode até ser anônimo, vem aqui à tarde, ninguém vai ficar sabendo. A gente vai montar as cestas e vamos distribuir domingo agora. E quem puder e tiver em casa roupas usadas, calçados, blusas, cobertores, roupas íntimas, sapatos, sandálias, nós já vendemos aqui até abajur, né, Tereza? Tudo se vende aqui e o dinheiro é voltado para a caridade. Então quem tiver aquela coisinha que não gosta mais, tá bom? Pode trazer, que a gente, para vocês terem uma noção, a gente está entrando em contato com o fórum vai doar umas cadeiras usadas e nós vamos vender as cadeiras usadas do fórum ao ponto que chegou a caridade, tá? Então a gente vai fazendo assim, vai aprendendo, se doar. Isso é a empatia, isso é o amor ao próximo, é um treinamento e, como disse o José, a mudança de comportamento. Então vamos encerrar com muita alegria a nossa noite de hoje com o nosso passe fraterno e que possamos ficar quietinhos, olha aqui a plaquinha, ó, para recebermos os fluidos do passe. Que Deus te abençoe, que o seu retorno seja maravilhoso no seu lar. Convido aos passistas para ir preparando lá a sala de passe, enquanto a gente vai fazendo uma oração gostosa, só para ir entrando no clima. Deus abençoado, Jesus, muito obrigado por mais esta noite de estudo, onde vimos um pouquinho da sua gênese, das suas criações, do seu toque divino em tudo que existe e que habita o orbe, como disse o nosso irmão, que é vida neste planeta e que o Senhor nos oferece para habitar. Que possamos fazer bom uso disso como habitantes e termos dentro de nós a compreensão que tudo aqui é emprestado. Jesus querido, queremos aprender o seu Evangelho a cada dia, seguir os seus passos na compreensão de sermos melhores, menos ambiciosos, menos avarentos, menos orgulhosos, menos ciumentos, e que o amor e o olhar de alegria e de bondade pela vida tome conta dos nossos corações. Deus maravilhoso, Pai nosso que estais nos céus, que a sua vontade seja feita na terra e nos céus.
Nos proteja, Pai amado, com a sua misericórdia e com a sua piedade. Nos desvie das tentações, dos maus caminhos, dos maus pensamentos, e que o nosso comportamento a cada dia vá se melhorando para deixarmos para trás o homem velho. E nós, com seu amor e com sua luz, possamos aprender a cada dia a perdoar e exercer a caridade material, a caridade moral, o treinamento de olhar para o próximo como irmão. Somos todos filhos de um Pai só, que nos abraça e nos envolve neste momento, nos dando paz e compreensão. Que as boas energias sejam renovadas e que ao sairmos daqui possamos levar o Evangelho de Jesus em nossos corações e nas nossas decisões. Muita paz e que todos possam retornar para os seus lares com este sensação de renovação, de consciência tranquila e de amor em Jesus. Que assim seja. Muito obrigado, Senhor.